Olá, meus queridos, meus amados irmãos, estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo acerca da Igreja de Cristo. Nós tivemos ontem iniciando, e ontem nós falamos sobre a promessa da edificação da igreja, que foi falada por Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 ao 18, né? E vimos também depois a igreja no Antigo Testamento e vimos em seguida a fundação da igreja, que se deu exatamente lá no capítulo 2 de Atos, né? No dia de Pentecostes. Hoje nós queremos dar continuidade e queremos falar hoje sobre o que é a igreja. Bem, precisamos olhar para a origem da palavra igreja. Ela vem da palavra grega, que é eclesia, e essa palavra eclesia, ela tem dois vocábulos, o vocábulo ek, que quer dizer de dentro de, e o vocábulo kalel, que quer dizer chamar. Assim, a igreja são os chamados para fora. Essa expressão e esta designação, ela não se referia, na época da Grécia, não se referia exclusivamente à Igreja de Cristo. Não, os gregos usavam para se referir a outras assembleias, né? A outras reuniões, né? Que haviam durante aquele período, então o termo era eclesia. Mas aí foi se adotado também para se referir à Igreja de Cristo, que é um ajuntamento daqueles que vivem para Cristo, entregaram suas vidas a Cristo e agora se reúnem em assembleia para também adorar o nome do Senhor. Nos dias atuais, ou seja, de maneira mais moderna, esse termo igreja, ele alude a pelo menos 4 coisas interessantes. Por exemplo, quando falamos a comunidade de fiéis, é uma alusão à igreja. E essa comunidade é exatamente o conjunto de pessoas unidas pela mesma fé e crença religiosa. Isso aplica-se principalmente no lado do cristianismo, né? Então nós vemos também que quando usamos o termo igreja, isto é aplicado ao edifício ou templo, que é o local físico onde aquela determinada denominação se reúne. Então ali muitas vezes a gente diz, vamos para a igreja. O irmão, você vai hoje à igreja? Então a gente está se referindo ali ao templo, aquele local físico que foi escolhido para determinada denominação se congregar, se reunir, enfim, e adorar a Deus ali naquele local. Mas o termo igreja, ele também pode ser aplicado à instituição, né? E quando falamos de instituição, nós falamos do lado organização da igreja. Já que vivemos aqui na Terra e vivemos numa sociedade organizada, então as instituições precisam se organizarem, no caso também a igreja. Precisa do seu CNPJ, né? Precisa de lideranças, ou seja, de líderes. Então existem hierarquias, existem departamentos, não é? Tudo isso para quê? Para que haja organização e a igreja funcione de maneira a que haja o equilíbrio necessário nesta igreja como organização. Então isso é fundamental. Temos pastores, temos presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, líderes de departamentos. Então isso faz parte da igreja e instituição. É muito necessário isso porque o nosso mundo, o nosso país é um país civilizado, existem as leis e a igreja também precisa cumprir as leis. Muito bem. Então a gente vê, por exemplo, a igreja católica, né? A igreja ortodoxa, vemos as denominações evangélicas, não é? Protestantes,
cada uma está organizada dentro daquilo que a lei prescreve e ela funciona desta maneira e isto é necessário. E, por fim, nós temos também o termo igreja aplicado no sentido de organismo espiritual, ou seja, a igreja não é apenas uma organização. Como nós vimos, a organização é necessária, mas ela é um organismo, e é um organismo vivo, que neste aspecto o Espírito Santo é quem dinamiza, é quem dirige, é quem guia essa igreja. Então, inclusive todos aqueles que fazem parte da igreja organização, como os líderes, por exemplo, eles precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo para que a igreja não fique somente, que não haja somente a institucionalização funcionando, o que pode acontecer e o que é perigoso, né? Nós não podemos deixar de ver e deixar de viver, acima de tudo, o lado espiritual da igreja, que é exatamente reconhecer que nós dependemos de Deus, é Deus quem dirige a igreja, é Deus quem, inclusive, guia os líderes, orienta os líderes, é quem abençoa, enfim, aqueles que trabalham. Então a igreja ela tem que ter esses dois lados, organismo e organização, mas é preciso entender que o lado espiritual é o lado em que é dinamizado pelo Espírito Santo. Então nós vemos aí, é necessário observar, nós não podemos perder a nossa essência. A igreja, que é formada nesse sentido espiritual, que ela é o corpo místico de Cristo, ela é formada por todos os salvos de todas as épocas e de todos os lugares. Existe a igreja triunfante, né? Que é a igreja que já foi para o céu, são aqueles irmãos que, desde que Cristo fundou a sua igreja, irmãos que vêm, que já passaram pela eternidade e que já se encontram na glória, esperando o momento do arrebatamento e o momento de se unir com o restante da igreja. Então é chamado a igreja triunfante. Mas existe a igreja militante, que somos nós ainda aqui na Terra, que estamos ainda trabalhando, que estamos ainda evangelizando e que precisamos ainda vigiar, porque a igreja triunfante já está tranquila, já vai estar realmente, já está diante de Deus e viverá para sempre na glória. Mas quem faz parte da igreja militante como nós, ainda precisamos vigiar, ter cuidado e andar em obediência para permanecermos até o fim. Então essa igreja, que é esse lado de organismo vivo, ela não tem placa. Não é batista, não é assembleiana, não é presbiteriana, não é metodista, ela é uma igreja de salvos. Toda pessoa que entregou sua vida a Cristo, que acreditou que era pecador, e acreditou que somente no sangue de Cristo há perdão, que é preciso depositar sua fé nele, e agora viver em obediência à palavra, esses são os que fazem parte da igreja, que é chamado de organismo vivo. Então, louvo a Deus pela sua vida, querido irmão, por você fazer parte da igreja, que é o organismo vivo, que é o corpo de Cristo, que está na terra ainda militando, trabalhando, mas esperando o retorno de Cristo a qualquer momento. Deus abençoe sua vida. Estamos aqui com a segunda parte do nosso estudo sobre a Igreja de Cristo e amanhã teremos a terceira parte e estaremos realmente nos adentrando mais e mais para conhecer de maneira mais profunda acerca da igreja. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser, Deus te abençoe.